João capítulo 5. Estamos ali fazendo uma obra missionária ali na igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, Mineiros, Goiás. Estamos ali pastoreando aquela igreja. Vai fazer 2 anos que estamos ali. Mas o nome de Jesus está sendo glorificado. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 7. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Jesus, ele ainda passa no tanque de Betesda. Nesta manhã, Jesus passou por aqui. E ele curou o enfermo. E nessa tarde não vai ser diferente. Ele continua aqui no tanque. Amém, irmãos? Então segue no propósito de servir a Deus. Não seja só um mero participante de campanha de oração. Seja um participante na igreja, nos trabalhos, na presença de Deus. Porque Deus, Ele conhece todos nós e conhece nossa necessidade. O tanque de Betesda, irmão, ele é um lugar onde muitos enfermos, coxos, cegos, problemáticos, angustiados, depressivos, que quando ele adentra, ele sai curado. E eu entendo que aqui tem muitas pessoas que precisam de uma cura espiritual aqui nessa. E Jesus, ele está aqui no nosso meio. O anjo do Senhor tem agitado as águas aqui nesse lugar. E ele vai continuar agitando as águas pelo poder da sua palavra. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus é especialista, irmão, de trazer a esperança para quem não tem esperança. E aqui tem pessoas que perderam a esperança. Mas Jesus te trouxe aqui, porque Ele vai renovar a sua esperança. No meio desta multidão, Jesus, irmão, ele tem um direcionamento, uma visão, que no meio de uma multidão sempre ele vai olhar para alguém. No meio daquele povo que estava ali no tanque de Betesda, Jesus olhou para um homem que estava há 38 anos naquela cama. E Jesus está de olho em alguém aqui nesta noite. Nesta tarde, Como se diz. É uma tarde abençoada. E Jesus escolheu aquele homem naquele dia. E Jesus, a hora que você entrou aqui por aquela porta, Jesus fez um raio-x em muito coração aqui. E ele analisou o conflito de muitas pessoas que estão aqui. Conflito na alma, conflito em situações mal resolvidas. Mas Jesus é especialista para nos dar vitória. E em meio à multidão, Jesus escolhe um homem. Só que aquele homem, eu aprendo uma coisa muito importante, que ele não perdeu a esperança. Mesmo ninguém ajudando ele a entrar no tanque, mas ele não desistiu. Todo ano estava lá aquele homem lá naquela situação. Ele não desistiu, irmãos. Eu aprendo aqui que nós não podemos desistir. Não é no começo, no meio, mas é no fim que o milagre acontece. É no fim que você vai herdar a vida eterna. Não é no começo, no meio, que você tem lutado e você pensa em desistir e parar.
Continua firme. Continua caminhando. Porque Jesus, ele conhece a sua vida e ele vai de encontro com você nesta tarde aqui, maravilha. E Jesus, irmão, ele é especialista. Ele chega e a esperança, ela renasce novamente. Quando Jesus chega na história de alguém, irmão, a esperança, ela vai renascer para que ele possa receber o seu milagre. Então é por isso que eu estou dizendo que você não pode parar. Você não pode desistir. E você tem a possibilidade de estar na presença de Deus. E você tem tempo, disponibilidade para estar na presença de Deus. E por que você para? E por que você coloca tanto impedimento para estar na presença de Deus? Você tem tempo para muitas das coisas. Você tem tempo para passear, você tem tempo para ir no shopping, mas você não tem tempo para cair a sua barraia, estar na presença de Deus. É você que tem que fazer o tempo. E Ele está aqui, porque Ele conhece cada um das irmãs que está aqui. E Ele é especialista para que renasça a esperança na sua vida. Porque Ele é o Deus de esperança. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, ele disse assim, que na hora da dificuldade, da luta, da tribulação, da incerteza de alguma coisa, ele glorificava a Deus, porque produzia nele, aleluia, paciência, depois experiência e depois esperança. Porque a esperança de Deus, ela não traz confusão. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, irmão. Você quer uma resposta melhor do que essa para a sua vida? Você está relutando com a sua dificuldade, com os seus problemas, mas relutando sozinha. Busque a presença de Deus. Busque. Tiago diz, chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Como que você quer que Deus chegue no seu problema? Resolve Ele. Se você fica de braço cruzado, de pés amarrados, não caminha para a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, Ele está aqui por essa palavra. Quem quer milagre de Deus aí? Ó, dê glória para Jesus. Eu quero um milagre. Mas tem, irmão, um direcionamento para receber o milagre. Tem gente que fala que Jesus só quer o coração. Lógico que o teu coração é o templo, é a morada do Espírito Santo. Mas Jesus não quer só o coração, não. Ele quer o seu sacrifício. Ele quer você todinho para Ele operar milagre. Jesus não é meio termo para operar milagre e libertar alguém do vício, de alguma situação. Jesus quer você por empenho, aleluia, adorando a Ele em espírito e em verdade, para manifestar o poder dEle, a graça e o milagre acontece na sua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? E Ele está aqui. Está até mudando a mensagem aqui, né? Aleluia! Mas é desse jeito, né? Quem tem ouvido que vai ouvindo aí. O que o Espírito de Deus está dizendo aqui nessa tarde. Irmão? Aí tem gente que vem num propósito, de repente, não vou. Ora por mim lá, põe meu nome na caixinha, não. Jesus não quer seu nome na caixinha, não. O papelzinho aqui, não. Jesus quer você aqui. Jesus quer você lá no templo, adorando a Deus. Jesus quer ver você lá no ensino da palavra. Jesus quer ver você na escola bíblica dominical. Jesus quer ver você no culto de domingo, o dia que adorar a Deus com a família. Não é o seu nome que tem que estar aqui, irmão. Tem gente que gosta disso, né? Põe meu nome lá. Quem está entendendo o mistério de Deus aí?
Vamos ver se eu consigo. Eu marquei uns pontos aqui. Se eu consigo falar que o ponto aqui, né, irmão? Então, Glória! Glória a Deus. Olha o primeiro tópico aqui, o ponto aqui, ó. O tanque estava cheio de pessoas, mas Jesus viu o indivíduo lá, né? Viu o lá. Mas Jesus olhou para um homem específico. Irmão, até o final desta palavra, Jesus está olhando para algumas pessoas aqui, um olhar específico. Um olhar específico. Porque a graça de Deus está nesse lugar. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eita glória, rapaz. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele vê a sua dor. Ele vê a sua necessidade. Ele vê. Ele vê. A irmã está louvando aqui. No começo. Jesus, ele está vendo a sua dor. E ele vai operar um milagre na sua vida. Jesus viu esta irmã entrando aqui. Vocês estão vendo ela adorando a Deus, ministrando, mas a alma dela precisa do milagre. O conflito é grande, o confronto é grande, mas o poder de Deus é maior. Aleluia, do que conflito, está chegando aí, irmão, uma renovação na sua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Jesus vai entrar dentro da tua casa, ele vai libertar, ele vai transformar pelo poder da sua palavra, pela autoridade que é no nome de Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Aí, curabacena barraia. Aleluia, glória a Deus. Lutas, dificuldade, adversidade. Mas Jesus é especialista. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, ninguém passa por despercebido nos olhares de Deus. Por isso que é o motivo de você ser fiel a Ele. Às vezes você fala assim, mas Jesus não me vê. Jesus não está vendo onde que eu estou passando essa dor, essa dificuldade. Mas Jesus, irmão, Ele contempla cada um de vocês que estão aqui nessa tarde. Ele conhece a história de todos aqui, irmão. Ele conhece onde está a sua dor. Ele sabe quem tem influenciado para trazer dor para o teu coração, para trazer certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje para a tua vida. Ele sabe. Ele sabe que alguém está armando uma situação para desfacelar a sua casa, a sua família, porque Ele tem um olhar como chama de fogo. Ele olha para todos nós, para recair a ceva, para trazer um milagre para a nossa vida. Por isso vocês têm que alegrar. Jesus, Ele está aqui. O homem tinha uma longa história de sofrimento. O tempo havia produzido frustração, desânimo e dependência, né, irmão? É o que acontece na vida de muitos cristãos. Muitos anos de sofrimento, de dor, de dependência. E eu aprendo com este homem, e eu quero aplicar para todas as irmãs aqui. Quando ele respondeu para Jesus, olha só, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Eu aprendo uma coisa muito profunda aqui da parte de Deus. Será que você vai ficar dependendo sempre de alguém resolver o seu problema?
Será que você vai sempre esperar a providência do homem para resolver o seu problema? Você tem alguém poderoso que é Jesus. Tem muitas pessoas que estão no desespero ainda, irmão, porque depende de um parente, depende de alguém que às vezes tem um poder aquisitivo grande, que vai te socorrer naquela hora da dificuldade. Não, meu irmão, esqueça de ligar para o seu parente na hora da dor. Esqueça de ligar para alguém que tem condição financeira para poder entrar com providência na sua vida. Você tem alguém poderoso, que é o dono do ouro, o dono da prata. Ele tem poder para restaurar, para libertar, para transformar qualquer vida nesta tarde. Basura Bahai. Até quando, irmão, que nós iremos depender de outrem para sobreviver? Jesus tem coisas grandes para a sua vida. Ele está aqui. Tem muita gente, irmão, tem muitas irmãs que está dependendo da ajuda do homem. Que está o quê? Olha onde que eu vou entrar aqui. Sabe o quê? Dependendo do carinho de alguém. Dependendo e humilhando para alguém. Trazer algo novo no relacionamento conjugal. Será que você vai ficar dependendo desse carinho e sendo humilhado até quando? É profundo isso aqui. Não é de mim, mas é do Espírito de Deus para alguém nesta tarde. Você tem um Deus grande que distribui o amor ágape. Maior é o amor de Deus para a sua vida do que o amor de alguém que distrata você, que te rejeita, que machuca o teu coração com palavra, com atitude. Quem pode adorar a Deus? Se ponha na presença dele. Fale com ele. O Espírito Santo da verdade, ele vai arrancar essa dor do seu coração. A hora que você menos esperar, ele vai transformar aquele coração. Ele vai transformar aquela boca em boca de bênção para a sua vida, em boca de vitória. E vai dizer: olha, você é a mulher da minha vida. Eu preciso que você continue do meu lado para me ajudar a crescer. Deus vai fazer isso na vida de alguém que está aqui nesta noite, precisando do socorro de Deus. Ele chegou aqui. É muito forte isso aqui, viu? Eu só conheço aqui a história só da minha sogra, né? E da minha esposa, que eu vivo com ela. Bem, irmão, a história de ninguém, mas Jesus conhece todos vocês. Vamos ali, irmão. O horário ele manda umas, né? Parar. Mas quero ver se falo mais um pouquinho aqui do Jesus. Ele faz uma pergunta que desperta a fé. Queres ficação? Jesus está fazendo uma pergunta para você aqui. Você quer ser livre nessa tarde? Queres ficação? Queres que Jesus cure a sua alma, esta ferida na alma? Abra o coração. Então vamos lá, né, irmão? Eita, Jesus é bom, né? Glória a Deus. Olha só. Foi uns pontos que eu detalhei aqui, mas eu acredito que é para
mas vai fugir um pouco da... Está fugindo, vai fugir um pouco, porque Deus tem alguma coisa assim nova aqui. Amém. Assim, tem uma pergunta que parece ser meio óbvia, né? Quer ficar som? Quer ficar liberto? Né? Às vezes a pergunta que está sendo feita, alguém pode indagar, mas é óbvio. Quer ficar som? Acho que eu quero ficar som. Quero ser liberto? Quero. Eu quero ser liberto. Quer ser feliz? Quero ser feliz. Alguém pode dizer, mas é óbvio essa pergunta. E eu respondi que sim. Eu quero sim ficar som. Eu quero ser abençoado. É verdade? Mas Jesus convida aquele homem para expressar o seu desejo e a sua disposição para uma nova realidade. Amém. Glória a Deus. Irmão, Jesus está convidando. Não é só uma irmã. Aqui tem várias que Jesus está convidando você. Aleluia. E eu acredito que você vai sair deste culto consciente que você tem um Deus que pode fazer todas as coisas na sua vida. Porque no culto nós temos que sair consciente o que eu preciso melhorar. E você vai sair daqui consciente para você não viver esta vida mais de sofrimento, esta vida de engano. O Espírito Santo está aí, dentro de você. E Ele vai operar um grande milagre na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, Ele opera milagre. Não opera milagre, irmão? Isso era um testemunho. E Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. E Deus vai continuar te honrando pela sua fidelidade e postura. A luta é grande, irmão, para o crente, mas se o crente, para ser aprovado e ser honrado por Deus e ser justificado, ele tem que passar no propósito, dando glória ao nome de Jesus. Eu não conheço a história dos irmãos aqui, mas Jesus conhece, irmão. Por ele conhecer a história de todos que estão aqui, qual que é o segredo? Ser fiel a Ele. Porque na hora da dificuldade, na hora do preparo que Deus nos prepara para nos levantar, honrar e justificar, é um processo doloroso. Você vai encontrar alguém, para que isso? Não é? Por que você não toma esse direcionamento na tua vida? Já não viu isso, irmão? Para com isso. Toma um posicionamento, toma uma posição de sua vida. Chuta o balde. Vive sua vida, vive como você quer viver. Irmão, é nessa hora que sempre vai aparecer alguém para tirar você do foco de Jesus. Então você fique atento com isso. Tem pessoas que falam bem assim, irmão. Você está nova, né? Está sofrendo por quê? Chuta o balde aí. Toca sua vida para lá. Vai ser feliz, vai curtir sua vida, vai viajar, vai fazer programação aí, não sei para onde, com quem, e de repente esse com quem aparece uma curva de rio, arrebenta que curva de rio, só para no rio lá, só garrancho, só tranqueira, né, irmão? E tem muita gente que está despercebido com isso. Vai, não, parou, acabou meu tempo, agora eu resolvi, agora eu vou chutar o balde e vou organizar outra história na minha vida. Não, irmão, organize a sua história, na presença de Deus. E aqui tem irmão. Já fez. Acho que eu já tinha ligado o botão.
Mas aqui tem irmã que teve um recomeço. Né, irmão? Aqui tem. Então nós não podemos errar. Nós não podemos falhar. Porque é muito difícil o recomeço de uma nova história. Meu irmão, não recomece. Até alguém fala assim, não, mas eu tenho que nova vida, nova história. A Bíblia diz assim, que nós devemos perseverar com fé em Cristo Jesus. Mas você não conhece minha vida, pastor, você não conhece como é que ela é em casa, você não conhece nada. Não conheço, mas Jesus conhece você. E Ele está olhando para a sua situação. É só você bater a mão, tirar a poeira e caminhar para a presença de Deus. E Deus vai agir na sua vida, irmão. Aqui tem muitas irmãs de fé, de coragem e determinação, de expectativa no seu futuro, na presença de Deus, que venceu intempéries difíceis, adversidade difícil. Procura para alguma dessas irmãs que está aqui na minha casa. A minha sogra, eu espero a fé dela, coragem e determinação. Foi uma guerreira e é guerreira. Passou por um momento difícil, mas ela venceu, ela está aqui de pé, ela está no glória em nome de Jesus. Você está aqui de pé. Vamos acelerar um pouco, né, irmão? E eu quero orar pelos irmãos. Glória a Deus. Peraí, deixa eu ver aqui. Só mais um ponto aqui que eu vou falar, que eu anotei. Só mais um pontinho aqui. Deus vai bradar aqui. Aleluia. Ser livre nesta noite. Para adorar a Deus. Você quer ficar são nesta noite? No final eu vou orar. Eu vou ministrar esta palavra de Jesus na sua vida. Então aqui, irmão, Jesus ele libera uma palavra muito poderosa quando ele diz assim, ó: levanta-te, tome o teu leito e anda. Olha só. Quem está entendendo, quem é espiritual está entendendo aqui. Levanta, tome o teu leito e anda. Na mesma hora aquele homem foi curado. Levanta a sua cabeça e anda, que você vai ser curado nessa noite, nessa fase. Se põe de pé, mas eu não vou ser extenso.